Olá, amigos internautas, bom dia, tudo bem? Aqui é Claudinei Santos. Hoje é 14 de julho de 2023 e eu vou tratar do assunto aí do ministro Barroso. É o famoso ministro Barroso que fala um monte de asneira e fica por isso mesmo, né? O cara primeiro lá em 2021 falou que isso não se ganha, se toma. Depois ele falou, qual é a outra frase aí? Perdeu mané. Perdeu mané, ele falou no dia 15 de novembro de 2022, agora, o ano passado. E quando foi ontem, né? Ontem não, dia 11. Dia 11 desse mês de julho. O Beleza de novo atacou, né? Desta vez disse que tirou o bolsonarismo, né? Fizeram um trabalho de tirar o Bolsonaro da disputa. E se você falar que a urnas é fraudável, que existe fraude na eleição, você pode ser preso, né? Mas o ministro Barroso fala um monte de asneira. Eu vou colocar o vídeo, né, o primeiro vídeo lá do dia 9 de junho de 2021, onde ele fala que eleição não se ganha, eleição se toma. Olha isso. Isso. Nós estávamos ontem, mas no meio da audiência nem deu para. Eu brinquei com ele que eleições não se ganha, se toma. Se toma. Eu queria lhe apresentar essa coisa referência. Está com som? Não, pode ser que sim, pode ser que não. Mas não. Então, viram aí o absurdo do cara, né? Ainda o cara faz chacota, ri, né? Eleição não se toma, eleição se ganha, né? Como é que é? Eleição não se ganha, eleição se toma. Como assim, cara? O cara disse isso lá no dia 9 de junho de 2021, há 2 anos atrás. Ele disse isso, tranquilo. É o ministro Barroso falando, né? Você já pensou se fosse o Bolsonaro falando uma asneira dessa? Rapaz do céu, teria sido crucificado vivo, né? Mas como é o ministro, né? O todo-poderoso, então não tem ninguém acima dele, entendeu? Ele é um semideus na terra, aqui no Brasil. Então o cara vai e fala esse monte de baboseira e não dá nada pra ele, né? E fica por isso mesmo, cara. É um absurdo, né? É lamentável uma Suprema Corte do jeito que tá aí. E se você falar alguma coisa, você corre o risco de ser preso, né? Eu lembro que em 2014 eu falei para um amigo, cara, meu maior medo é a Suprema Corte um dia começar a querer impor seu poderio. Mas não demorou muito, né? Estamos aí vendo o que eles estão fazendo. Ele, Alexandre de Moraes, enfim, só a patota lá. Inclusive os dois que o Bolsonaro colocou, né? Então, assim, essas são uma das frases que o Barroso falou. Vamos para a segunda frase? A segunda frase foi no dia 15 de novembro de 2022, final do ano passado, no Perdeu Mané. Olha essa. Pra gente, o senhor vai responder às Forças Armadas? O senhor vai deixar o código-fonte ser exposto? O Brasil precisa dessa resposta, ministro. Todo respeito. Por favor, Barroso, responde pra gente. Perdeu, mané, numa mola. É sério. Não faz isso não, ministro. Brasil depende. Brasil depende. Então, viram aí a segunda frase? Perdeu, mané. Rapaz, isso é papo de malandro, não é? Isso é papo de malandro, né? Isso é coisa de perdeu, mané. Isso aí a bandidagem faz isso, os peba, né? Batedor de carteira, ladrão de celular, que tem esse palavreado, e o ministro da Suprema Corte usa na maior naturalidade, né? Perdeu mané. Olha o papo do cara, um ministro que se diz ministro da Suprema Corte, né? A maior instância do nosso, do nosso país, o terceiro poder, né? Porque aí nós temos aqui o executivo, o legislativo e o judiciário. Ele é o maior poder, é o guardião da nossa Constituição. E o cara fala uma frase lamentável dessa. Infelizmente, esse é o ministro da nossa Suprema Corte, né? Enfim, quem teria que tomar providência com relação a isso aí é o nosso Senado. Porém, tá todo mundo com o rabo preso, né? Ninguém tem muita moral de fazer nada lá, por mais que trocou um número significativo lá, mas os caras fazem o que querem e não tem quem fiscalize eles, que seria o papel do Senado, beleza? Então vamos para o terceiro vídeo. O terceiro vídeo aí, ele está dizendo aí que cadê aqui a frase, né? A frase
É a pior coisa que existe, né? Aí você não pode falar da urna eletrônica, você não pode falar do sistema eleitoral, deixa todo mundo na dúvida, né? Sistema eleitoral capenga, só dá certo no Brasil. Só no Brasil funciona o sistema eleitoral, o resto do mundo ninguém quer. Né? Aí o cara vem com a terceira frase que ele disse aí: nós derrotamos o bolsonarismo. Aí, então você vem lá, eleição não se ganha, eleição se toma. Perdeu o Mané. E agora o cara vem para fechar com chave de ouro, né? Para não sobrar dúvida nenhuma, né? O cara vai e me fala uma frase dessa. Olha isso, gente. Daqui com a energia renovada, pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Eu saio daqui com a energia renovada, pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Viram aí, pessoal? Então, falou em democracia, criticou a ditadura militar, falou um monte de coisa. Deixa eu colocar meu óculos aqui, que eu anotei o que ele falou aqui, cara. Ó, em sua fala, o ministro também fez críticas à ditadura. Peraí, mas quem está pedindo censura, quem está impedindo o povo de falar, você não pode criticar as urnas eletrônicas, por exemplo. No governo militar, eu não lembro de ter prendido ninguém por fala. Os únicos perseguidos no governo militar foram vagabundo, de esquerda, inclusive. Né? Eu tenho 53 anos e eu lembro do governo militar. Não era isso que eles estão falando aí. Nunca foi isso. Eu comecei a trabalhar com 11 anos, em 81, no governo militar. Carteira assinada, inclusive. E aí? Então, só na ditadura fecha congresso. Só na ditadura caça mandato. Ué, mas na democracia caçaram um monte de mandato aí. Inclusive, de deputados que estavam no lugar de fala. Daniel Silveira, por exemplo, é um exemplo. Posso não concordar com o que ele disse, mas ele tem todo o direito de falar, cara. Né? O que mais que ele... Vamos abrir aspas aqui pro ministro. Só na ditadura criava censura. Só na ditadura tinha preso político. Hã? De que governo ele está falando? Ele está falando do governo Lula? Do governo que começou agora 1º de janeiro de 2023? Deve ser isso, né? Aqui, ó, tem mais, declaração aqui, ó. Aspa para o ministro: nós percorremos um longo caminho para que as pessoas pudessem se manifestar de qualquer maneira que quisesse, né? Ou seja, você pode falar o que você quiser. Ô, ministro, a urna eletrônica eu não confio nela. E aí? Bolsonaro está inelegível porque criticou as urnas eletrônicas. É um canalha, desculpa aí o palavreado, o sujeito aí tá mentindo, porque tudo que ele falou tá escrito, tá lá na matéria. Poder 360, CNN, que mais aqui? E aí o cara vem me falar que o povo pode fazer o que quiser. Ah, tá, eu posso falar então que eu não confio em você, que eu não confio na Suprema Corte, tá? Que eu não confio na urna eletrônica, no sistema eleitoral, não confio, e daí? Eu posso falar isso porque você está dizendo que você disse lá na Uni, ou só vale para eles? Né? Esse é o ministro da nossa Suprema Corte. Perdeu o Mané, né? Eleição não se ganha, eleição se toma, né? E, enfim, esse é o ministro Barroso que fez, né? Falou essas asneiras num congresso da União Nacional dos Estudantes. Dizem que é estudantes, mas enfim, beleza, gente? Esse é um pouco do que esse ministro está fazendo com o nosso país, tá? Infelizmente, o nosso país tá, quem fala a verdade, quem anda certinho pode ir preso. Já eles da Suprema Corte solta traficante, só não mandou devolver droga ainda.
né? Mas mandar soltar traficante porque a prisão foi ilegal, já tem. Enfim, tem um monte de absurdo aí que se eu for falar no vídeo aqui, eu vou ficar uma manhã inteira falando. Mas enfim, esse é o ministro Barroso com as suas frases, né? A eleição não se ganha, eleição se toma. Perdeu o mané, não amola. Nós derrotamos o bolsonarismo. Parabéns, ministro. Essa é a Suprema Corte brasileira, que infelizmente não posso bater palma. Lamentavelmente, uma Suprema Corte que infelizmente, meu irmão, não representa a nossa Constituição. O papel da Suprema Corte é defender a nossa Constituição, que infelizmente eles rasgaram, né? E fazem o que bem entender. Esses são os ministros do STF que vivem a mordomia, né, com dinheiro público. Infelizmente, é um órgão que custa bilhões. Eu não vou lembrar aqui de cabeça os valores, mas são valores estrondosos que nos retribui muito mal o serviço deles. Lamentável, ministro, lamentável. Fica aqui meu repúdio. Um abraço.